Oi de novo! Esse é o terceiro vídeo da série Frase, Oração, Período. E agora a gente vai falar especificamente sobre o período. Só relembrando então que período é quando inicia com a letra maiúscula até o ponto. E dentro desse período eu vou contar o número de verbos. Se tiver apenas um, ou um verbo ou uma locução verbal, simples. Se tiver mais do que um, é período composto. Hoje nós temos a participação especial do Arthur. Só um minuto. Continuando. Então, se dentro desse período tiver mais do que um verbo, é período composto. Então, nós vamos estudar agora o período composto especificamente, aquele que possui mais do que uma oração. Pensem assim, as orações, elas estão ligadas uma na outra, tá? E a maneira como elas se ligam determinam que tipo de período eu tenho. Se eu tenho orações que podem ser separadas, é um tipo. Se eu tenho orações que só são entendidas juntas ali, é um outro tipo, tá? Então, ó, vamos pensar assim. Nós temos orações coordenadas e nós temos período com orações subordinadas. As coordenadas, lembra coordenação, algo bem feito, algo bem elaborado? É aquelas em que as orações são independentes. Ô mãe! Oi? Eu quero que você venha pra pegar aquele aqui. Você espera um pouquinho que a mamãe já vai? Já vai. Por que seu olho tá vermelho aí, ó? Meu olho tá vermelho? Mamãe já vai, Túlio. Assista um pouquinho de desenho. Bom, então a oração coordenada são orações independentes. Ou seja, elas podem ser separadas e ela vai continuar com o sentido completo da mesma forma. Elas vão poder ser entendidas. Mamãe! Já as subordinadas, não. Uma vai depender da outra para completar o sentido, tá? Ó, eu trouxe um exemplo para vocês. Não sei se dá para vocês verem aqui. Mamãe! Oi, Arthur. Já vai. Tá lá no seu carro o carrinho pitititico. Pode pegar. Eu já vou. Deixa a mamãe terminar de gravar. A mamãe já vai, tá bom? Ó, então aqui, essa oração. Ana foi pescar, mas nada de pegar peixe. Então, eu tenho um período composto que se inicia com Ana, que é a minha letra maiúscula, e vai até peixe, que é o meu ponto final aqui. Dentro desse período, eu tenho duas orações. Ó, tenho essa primeira, né, que é ao redor do verbo foi, termina aqui, Ana foi pescar. E eu tenho a segunda, que é ao redor desse verbo pegar. Se eu deixei em destaque aqui a conjunção, que é o que liga as duas orações, mas se eu ler apenas Ana foi pescar, ou se eu ler apenas nada de pegar peixe, eu consigo entender totalmente o sentido dessas duas orações, né? Então, elas são independentes. Tanto faz se eu ler só essa, ou as duas juntas, o sentido delas, por si só, é completo. Então, não independe do que aqui. A mesma coisa com a de baixo, ó. Maria não queria falar, pois estava triste. Eu tenho pois, que é a minha conjunção aqui, tá? Para ligar as duas orações. Mas se eu apenas disser essa primeira oração, Maria não queria falar, tem sentido. Ou, se eu dissesse estava triste, né? Maria estava triste, também tem sentido. Então, elas são independentes. Elas estão juntas. Arthur. Elas estão juntas. Pare, Arthur. Coisa feia, filho. Continuando. Bom, então vocês viram que essas duas aqui de cima são coordenadas, porque as duas sobrevivem sozinhas. Tem a conjunção, né, no caso o pois e o mas elas são independentes. Diferente dessas duas aqui de baixo, ó. Então eu tenho, não consigo ler? Nosso desejo é que ele passe nos exames. Bom, a minha primeira
oração é nosso desejo é. E a minha segunda oração é ele passe nos exames. Vejam agora, se eu disser só aqui o começo, nosso desejo é, fica sem sentido. É o quê? Eu vou precisar da segunda para completar, né? Da mesma forma, se eu ler que ele passe nos exames, parece que falta alguma coisa, mas passar onde, como, quando? Então, essa primeira oração, ela depende da segunda, e a segunda depende da primeira para ter sentido. É diferente dessas aqui que eu consigo isolar e ele tem sentido completo. Olha de baixo. É necessário que você beba água. A primeira oração, né, desse meu período composto, é necessário. Mas se eu disser apenas é necessário, fica sem sentido totalmente. Então, pessoal, se eu disser apenas é necessário, fica sem sentido. É necessário o quê? Eu tenho que completar, que você beba água. Que você beba água também dá uma sensação assim de que falta alguma coisa. Então, nesse caso, quando uma oração precisa da outra para ter sentido, eu chamo de período composto por subordinação, né? É período do momento que eu coloco a letra maiúscula até o ponto, é composto porque tem mais do que uma oração, mais do que um verbo, e é subordinado porque essas orações dentro desse período necessitam uma da outra para ter sentido. Elas não sobrevivem sozinhas. Diferentes do período composto por coordenação, que elas são independentes, são claras. Se eu separar, se eu tirar a conjunção do meio conectivo, eu consigo entender. Tá bom? Então, beijão para vocês, espero que tenham entendido. Acredito que logo venham as classificações das orações subordinadas e das coordenadas. Então, estudem. Se não entenderam com essa explicação, busquem aí no YouTube o que é frase, o que é oração, o que é período. Eu coloquei alguns links aí para vocês, né, no nono ano, para assistirem sobre o que é frase, oração e período. Então, se ainda predominar a dúvida, estou aqui para explicar, pode me chamar lá no WhatsApp e espero que vocês tenham entendido, tá? Uma recapitulação rápida. Frase, tudo aquilo que tem sentido. Nominal, não tem verbo. Frase verbal, tem verbo, também chamo de oração. A oração é o que é organizado ao redor do verbo. Se dentro dessa organização aí, vamos dizer, dentro do meu espaço de oração, né, do período, da letra maiúscula até o ponto, eu tiver apenas um verbo, período simples. Se eu tiver mais do que um verbo, período composto. Se dentro desse período composto as duas orações forem independentes, coordenado. Se elas não forem, uma precisa da outra para ter sentido, é subordinado. Tá bom? Então, beijão, fiquem com Deus, até mais. Espero que vocês assistam a todos os vídeos. Vai, Arthur.